primeiro texto que nós vamos ler está em Jeremias capítulo 6, do verso 16 ao 20. E o segundo texto está em Amós, no capítulo 5. Nós vamos ler do verso 12 ao 17. Assim diz o Senhor: ponham-se nas encruzilhadas e olhem, perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Mas vocês disseram: não seguiremos. Coloquei sentinelas entre vocês e disse: prestem atenção ao som da trombeta. Mas vocês disseram: não daremos atenção. Vejam, ó nações, observe, ó assembleia, o que acontecerá a eles. Ouça, ó terra, trarei desgraça sobre este povo, o fruto das suas maquinações, porque não deram atenção às minhas palavras e rejeitaram a minha lei. De que me serve o incenso trazido de Sebá, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. Pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem e não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar, os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Às vezes nós pensamos que o que nós estamos vendo hoje, a nível de Brasil, a nível de mundo, parece ser algo que não era esperado por nós. Às vezes parece ter um tom de novidade. Mas se nós olharmos para a Bíblia, como nós lemos aqui, nós vamos ver que o retrato social do Brasil, o retrato social e político de muitas nações no mundo hoje, na verdade é uma repetição daquilo que aconteceu na história do povo de Deus no passado. E eu tenho para nós, como aplicação dessa palavra, o fato de que uma nação, um povo, o seu governo, eles, na verdade, são reflexo daquilo que tem praticado com relação ao seu relacionamento com o Senhor. Não adianta, muitas vezes, alguém sair na rua ou alguma instituição colocar um outdoor, uma faixa dizendo que essa nação pertence ao Senhor, essa nação pertence a Deus, se no fundo dos seus corações, se a praxis de vida de cada um dos seus governantes ou do próprio povo em si não tiver coerência com esta frase. A nossa relação de pertencimento para com o nosso Deus, ela nasce no nosso coração. É algo que nasce a nível espiritual e que vem se manifestar, vem desencadear algumas reações também no nível material, é lógico. Nós temos que nos ver como um ser humano, holístico, como um todo, tudo aquilo que está relacionado à nossa vida e tudo aquilo com que a nossa vida se relaciona. Mas, olhando para este livro do profeta Jeremias e também o livro do profeta Amós, nós vamos ver que normalmente o caos social é consequência de uma falência espiritual. E é importante nós vermos que isso se aplica também ao povo de Deus, o povo de Israel, o povo de Judá. Nós vamos ver que esses dois profetas que profetizaram em nome de Deus para esta nação que deveria ter um compromisso com Deus, foram profetas que enfrentaram crises sociais, políticas,
crises no âmbito jurídico de sua nação, tiveram que enfrentar corrupção, tiveram que enfrentar a opressão feita pelos ricos com relação aos pobres, tiveram que enfrentar a obstrução à justiça feita por muitas pessoas em causa própria, buscando a sua causa própria. E foram homens que Deus fortaleceu, foram homens que foram portadores da palavra de Deus ao seu tempo. Quem foi Amós? Um homem simples, um pastor de ovelhas, um criador de ovelhas. Morava numa vila que ficava a 16 quilômetros de Jerusalém, chamada Tecoa. E este homem foi chamado por Deus. Ele tinha essa convicção do seu chamado. Ele deixou o seu rebanho para que outras pessoas cuidassem. Ele saiu de Israel do sul, que era Judá, e foi até Israel do norte, numa cidade chamada Betel, onde morava o rei Jeroboão II, e que era uma espécie de capital naquele tempo. Um lugar onde imperava a corrupção, lugar onde imperava a idolatria e muitas injustiças sociais. A tônica do livro do profeta Amós, ela vem enfrentar tudo isso que hoje nós, enquanto povo de Deus, também estamos enfrentando. E é por isso que nós temos que olhar com um olhar diferenciado para a crise, um olhar diferenciado para a situação que o mundo, que o país hoje se encontra, porque nós não podemos olhar para o que os outros estão fazendo, nós não podemos olhar para o que está acontecendo com os outros, mas nós temos que olhar para dentro de nós em primeiro lugar. Nós temos que perceber que a corrupção ela se instala no país, mas a partir de pessoas. A corrupção ela chega num governo, e se nós pensarmos num governo democrático, num Estado republicano como somos, parte de pessoas que votaram, que endossaram o que está acontecendo. Então é nesse momento que nós precisamos olhar para a nação brasileira, para o povo brasileiro, como sendo alguém que, na sua maioria, se diz cristão. As estatísticas mostram que, na maioria, o povo brasileiro é cristão. Alguns evangélicos, outros católicos, mas todos são cristãos. E então, por que enfrentamos isso que estamos enfrentando hoje? A pergunta pode ser respondida à luz da palavra de Deus, quando nós olhamos para o que Amós enfrentou no seu tempo, num povo que era tido como povo de Deus. Nós olhamos para Jeremias, um profeta que veio depois de Amós. Amós profetizou cerca dos anos 755 a.C., depois tivemos profetas como Oséias, Miqueias, Isaías, depois Jeremias, cerca dos anos 627 até 585 anos antes de Cristo. E este homem também enfrentou algumas dificuldades como Amós enfrentou. Então nós vemos que o povo de Deus, embora tivesse recebido uma palavra profética de Amós, não se consertou. Como consequência disso veio o cativeiro assírio, depois veio a subordinação de Israel, pagando tributos ao Egito, e depois então veio o cativeiro babilônico, o grande cativeiro babilônico, que realmente mudou, que transformou a mentalidade e o coração daquela nação, o povo de Deus, o povo de Israel. Mas por que isso aconteceu? Por conta de pecados, por conta de desobediência. Não foi por falta de palavras. Deus usou seus profetas, mas foi por falta de audição. O povo não queria ouvir o que Deus estava falando. E muitas vezes nós nos perguntamos por que a nossa família chega ou chegou a um momento em que ela está vivendo hoje de dificuldade. Por que a minha vida, a sua vida, você pode se perguntar, por que eu, embora seja uma pessoa de Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, estou passando pelas dificuldades que estou passando hoje? Por que a nação brasileira, que na sua grande maioria se diz cristã, está passando pelo que está passando hoje? Não tem outra resposta senão uma ação direta do Senhor, quer seja de permissão, quer seja de atuação. Mas Deus está agindo. Nós precisamos saber que aquilo que nós estamos vivendo hoje, muitas vezes é consequência
daquilo que nós plantamos ou permitimos acontecer na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, ou até mesmo na nossa nação lá no passado. Aquilo que nós permitimos chegar enquanto semente, brotar, crescer e ocupar um espaço. Muitas vezes eu penso num mato que chega num jardim. E por que nós precisamos limpar o nosso jardim, retirando o mato, retirando a tiririca? Muitas pessoas pensam que é porque é feio. Mas se você parar e pensar, o mato ele suga todo o nutriente, todo o alimento do solo que poderia estar sendo usado para a planta que é boa. Assim também é a nossa vida. Assim também é o nosso coração. Não é por uma questão estética, mas por uma questão de sobrevivência. Eu preciso limpar o jardim do meu coração de tudo aquilo que não presta, de tudo aquilo que é mato, para que eu possa contemplar, para que Deus possa contemplar, para que as pessoas que se relacionam comigo possam contemplar um jardim de Deus dentro de mim. Para que a minha vida possa fazer diferença nesse tempo. O que houve de comum nesses dois períodos proféticos? O período em que Amós falou e depois o período em que Jeremias veio falar. Nós olhamos e vemos algumas atitudes do povo e também do seu governo que causaram a manifestação da ira e da justiça de Deus. A primeira resposta seria o comportamento pecaminoso do povo e a sua negligência para com a lei de Deus. Amós fala aí da violação da justiça. Ele diz assim: vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Depois, no verso 10, Amós fala sobre a opção que alguns governantes, algumas pessoas do povo fizeram com relação à obstrução à justiça e à verdade. Amós vem denunciar dizendo: vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Nós olhamos nesse texto outros tipos de comportamentos pecaminosos, como por exemplo a opressão sobre o pobre e a alienação dos seus direitos. No verso 11, Amós diz: vocês pisam no pobre e o forçam a dar-lhes o trigo como imposto. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, nela não beberão do seu vinho. Duas coisas estão claras aqui nesses dois versos, pelo menos que nós lemos. Uma batalha espiritual que se trava no momento em que Deus quer trazer à luz toda a verdade e que o império das trevas quer ocultar. Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que conta a verdade. Veja se não é isso que acontece. E aí eu quero extrapolar os ambientes da nossa casa, da nossa família, do nosso relacionamento interpessoal e analisar a conjuntura política hoje do nosso Estado brasileiro, da nossa nação. Nós vemos cristãos sendo combatidos, sendo atacados porque defendem a verdade. Mas há alguns outros tipos de comportamentos pecaminosos. A opressão ao pobre e a justiça de Deus que muitas vezes vem e mostra que Ele não está alheio a tudo aquilo que está acontecendo. Ele diz assim: por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas vocês não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho. Eu vejo Deus agindo, irmãos, no cenário nacional brasileiro. Mas é por isso que eu oro mais e mais. E é por isso que nós, enquanto cristãos, precisamos orar. Porque hoje talvez a crise não tenha batido na sua porta. E talvez você não tenha visto a crise ainda, e até tenha dito: não, isso não me pertence. De fato, talvez não pertença a você hoje. Mas se pertence ao teu irmão, e se ele é teu irmão, pertence a você. É isso que Jesus nos ensina.
Foi isso que Paulo falou aos romanos: temos que chorar com os que choram, nos alegrar com os que se alegram. Temos que levar as cargas uns dos outros. É tempo de orar, irmãos, mais do que nunca é tempo de orar. O profeta Amós vem falando contra a prática do suborno. Amós capítulo 5, verso 12, ele diz assim: pois sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Estão pensando que propinoduto é coisa do Brasil agora, irmãos? Já acontecia antes. Faz parte da história do homem. E só Deus pode consertar. Só Deus pode consertar. O pecado, ele entra, se instala na nossa vida. E se não for o Espírito Santo agindo em nós, nos fortalecendo, muitas vezes nós cedemos à tentação. Uma das coisas que nós não podemos nos esquivar, de nos eximir, é da responsabilidade que o Senhor nos concedeu e, ao mesmo tempo, da realidade de que somos seres humanos e de que somos falhos, somos passíveis de erros. E é por isso que a nossa força não vem de nós mesmos, a nossa luz não é própria, a nossa força vem de Deus, a nossa luz vem de Jesus. E se não for o Espírito Santo agindo no nosso coração, nós não vamos vencer. Amós vem denunciar a falta de honestidade, a prática do suborno. Se nós olharmos o texto de Jeremias, no capítulo 5, que veio acontecer depois da profecia de Amós, logo no verso 1, Jeremias diz assim: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procurem em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade. Deus, por meio do profeta, estava desafiando o povo a buscar alguém honesto. Numa cidade chamada Jerusalém, capital, poderíamos dizer, da espiritualidade e religiosidade do povo de Israel. Os moradores de Jerusalém eram todos tidos como povo de Deus. E o próprio Deus vem desafiá-los a encontrar alguém honesto ali. E Deus diz assim: se vocês encontrarem, pode procurar nas praças, nas ruas, alguém que seja honesto e que busque a verdade, então eu perdoarei a cidade. E eu quero ler o termo cidade aqui como sendo sociedade organizada, governo e povo. E ao ver Deus se manifestando, ou manifestando a sua vontade de derramar perdão sobre a cidade, sobre a sociedade organizada, sobre o governo, sobre a nação, eu percebo um link espiritual. Havia, irmãos, e ainda há uma relação espiritual entre Deus e uma nação. E é por isso que Deus fala aqui em perdoar o povo, em perdoar a cidade. Nós precisamos crer que o que está acontecendo na nossa nação é justamente permissão de Deus para que o povo possa entender que se nós não buscarmos ao Senhor, é o caos social o único destino que nos espera. Nasce de uma crise espiritual, da falta de fé, da falta de obediência, da falta de relacionamento com Deus. Por isso que o profeta Amós fala em nome de Deus: buscai ao Senhor para que tenham vida. Não há vida longe e distante da pessoa de Deus. E se não há vida, existe o caos. Nós olhamos Jeremias falando da falta de fidelidade e da falta de arrependimento. O verso 3 de Jeremias 5, ele diz assim: Senhor, não é fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feristes, mas eles nada sentiram. Como quem diz, o Senhor se manifestou a ele com castigo, corrigindo, mas eles não sentiram nada, não se sensibilizaram.
Jeremias continua dizendo: tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção, endureceram o rosto mais que a rocha e recusaram arrepender-se. Não há nada que sensibilize mais o coração de Deus do que o arrependimento, irmãos. E às vezes nós, enquanto seres humanos, pensamos assim: é o fim. É o fim da família, é o fim dos nossos sonhos, é o fim da nossa nação. Mas existe uma coisa que pode mudar o destino, ou o nosso destino, que se chama arrependimento. Que justamente traz a misericórdia de Deus. E se traz a misericórdia de Deus, vai trazer uma ação de Deus direta sobre a nossa vida. Deixa um pouco a questão da nação, a questão do país, deixa um pouco a crise social, a crise política e pense um pouco dentro do seu próprio coração. Porque muitas vezes a crise se instala dentro da nossa vida, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Muitas vezes nós carregamos dúvidas com relação à nossa fé, com relação ao nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes nós estamos em crise porque estamos até mesmo duvidando de que se Deus está ou não conosco. Se Ele está ou não no nosso trabalho, na nossa casa. E às vezes nós olhamos para trás e começamos a avaliar os nossos erros, avaliar os nossos pecados. E muitas vezes nós chegamos a uma conclusão que não deveria ser conclusão. Não é um ato conclusivo. Porque não é o fim. Nós até pensamos que estamos passando por um castigo, estamos sofrendo um castigo de Deus, até damos por terminado aquilo que Deus ainda não terminou, entendemos como fim. Por exemplo, a nossa vida durante um estágio de enfermidade. E eu conheço algumas pessoas que desistiram de lutar pela vida. Desistimos às vezes da família. Eu conheço pessoas que desistiram de lutar pelo casamento, pela unidade familiar, pela alegria dos filhos. E muitas vezes desistem da própria fé. Concluindo que não são dignos mais de Deus. Pasmem os irmãos, mas muitas pessoas não vêm a uma igreja, porque não se veem dignas de estarem na presença do Senhor. E aí, de uma forma errada, concluem aquilo que Deus ainda não concluiu, ainda não deu por terminado, porque simplesmente não enxergaram a chave que abre as portas do coração de Deus, que se chama arrependimento. E que abre um caminho para nós trilharmos a nossa vida, que se chama misericórdia. O nosso arrependimento traz a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus nos abre uma chance de um novo caminhar. É nessa direção que nós temos que ir, irmãos. É nesse sentido que a nossa vida vai fluir. O que nós fizemos, o que nós permitimos ser feitos, os nossos erros, sejam dentro da nossa casa, sejam a nível do nosso país. Quantas pessoas votaram em determinados políticos e hoje estão extremamente arrependidas? Mas o que não pode acontecer é darmos por terminado aquilo que Deus ainda não colocou um ponto final. O tom da profecia, tanto de Amós como de Jeremias, foi um tom de perseverança, ou seja, vocês precisam mudar, se arrepender, porque a misericórdia de Deus poderá vir sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês, sobre o coração de vocês. Eles não ouviram, não deram atenção, muitos acharam que não tinha mais jeito, e deu no que deu. Derrota para o povo assírio, derrota para o povo egípcio, derrota para o povo babilônico. E a duras penas foi que o povo aprendeu que só havia um Deus a quem adorar e que eles precisavam
se livrar dos seus pecados para adorarem esse Deus. Preste atenção nisso. Não basta você crer que Deus é Deus, que só existe um Deus. Não basta você confessar que Jesus é o seu Salvador. Se você não assumir o papel de quem precisa estar com uma vida, pelo menos em busca de santidade, para que a sua adoração chegue ao trono desse Deus. Nosso coração precisa ser transformado. Então a falta de fidelidade, a falta de arrependimento, foi justamente o que fez com que o povo viesse a experimentar o caos social. E foi só uma decadência. Foi gradativo, mas foi decadente. Primeiro a Assíria, depois o Egito, pagando tributos ao Egito, depois o grande cativeiro babilônico. E só depois de chegar, talvez ali no fundo do poço, a nação de Israel, o povo de Deus, aprendeu que eles tinham que se quebrantar, que eles tinham que se arrepender e que eles tinham que buscar o perdão e a misericórdia de Deus. Há uma outra pergunta que nós precisamos fazer, irmãos. Qual é a consequência direta de um comportamento pecaminoso? E aí nós olhamos nesses textos que a primeira consequência de um comportamento pecaminoso, então entenda-se que o comportamento é aquilo que você faz, é aquilo que você demonstra ter dentro de você, e que muitas vezes é diferente daquilo que você confessa com a sua boca. Então, é necessário que você, além de confessar Jesus como seu Senhor, que você viva como alguém que o tem como Senhor. A primeira consequência direta de um comportamento pecaminoso é a prática de uma falsa adoração. Pessoas que querem enganar-se a si mesmas. Elas então mantêm um relacionamento de fachada com Deus. Vão à igreja, até oram, buscam de vez em quando ler a Bíblia, ouvem uma mensagem, até sentem algum arrepio, algum tipo de emoção, até esboçam algum tipo de mudança, de transformação, mas quando saem da igreja, volta tudo ao normal. Deus fala, a gente ouve, a gente até esboça alguma transformação, alguma mudança, mas as coisas do dia a dia, elas começam a nos provar que o nosso coração ainda não pertence totalmente ao Senhor. Isso é a prática de uma falsa adoração. Você pensa que está adorando, mas na verdade Deus não está recebendo o que sai da sua boca e o que vem como atitude ou expressão do seu coração. E quando isso acontece, a ciência chama de religiosidade, ou seja, é só prática. Está por fora não tem nada a ver com o que está por dentro. É diferente da espiritualidade, que é justamente aquilo que está dentro de você. Uma religiosidade boa só acontece quando existe uma espiritualidade verdadeira. Mas se não houver espiritualidade, toda religiosidade será vã, negativa, perniciosa a nós, com o objetivo de nos enganar. A segunda consequência é a rejeição de Deus com relação a esse tipo de adoração. Então o povo se esfria, o povo continua indo aos templos, sacrificar, cultuar, com suas práticas, mas Deus já rejeitou tudo isso. E é por isso que Amós vem falar, verso 21 do capítulo 5, Deus falando por meio do Amós: eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Olha que palavra clara. Não adianta você doar 20 cestas básicas. Não adianta você fazer um esforço sobrenatural. Não, eu vou doar 100. Não adianta você se aplicar, fazer alguma coisa, se o seu coração está vazio.
Deus já está dizendo não para tudo isso. E se você voltar ao texto de Jeremias, no capítulo 6, no verso 20, você vai ver um paralelo. Deus diz assim, por meio do profeta Jeremias, capítulo 6, verso 20: de que me serve o incenso trazido de Sebá, algo caro, ou o cálamo aromático de uma terra distante? Os seus holocaustos não são aceitáveis, nem me agradam as suas ofertas. A consequência do nosso comportamento pecaminoso, ela se resume no afastamento de Deus com relação à nossa vida, com relação a tudo aquilo que está relacionado a nós. Agora, eu vejo Deus se manifestando, irmãos. Eu vejo Deus mostrando sua preocupação, o seu cuidado, o seu zelo, através das suas recomendações. Desde o tempo de Amós e de Jeremias, até os dias de hoje, porque Deus não muda, preste atenção nisso. A imutabilidade é um atributo de Deus. Mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus eternamente. Amós capítulo 5, verso 13. Deus recomenda que o seu povo venha a considerar as circunstâncias e se manter prudentemente calado. Preste atenção nisso. Ele diz assim: por isso o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. A desgraça aqui é a ausência de graça. E a ausência de graça se refere justamente a você desfazer aquilo que foi feito pela graça. Eu olho aquela palavra que Jesus disse, em João capítulo 10, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida. Jesus é a manifestação da graça de Deus, e Ele está dizendo, olha, eu vim para construir, mas o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Amós diz em nome de Deus, é tempo de desgraça, de ausência de graça. E ele fala, o povo deve prudentemente se calar em tais situações. Entendam bem o que quer dizer aqui se calar. Não quer dizer ser omisso. Deus nunca pregou omissão. Pelo contrário, Ele demonstrou e exige de nós atitude. Não bastaria Deus amar o mundo. Ele demonstrou o seu amor por meio de uma atitude. Ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Atitude. Mas aqui, nesse tempo de desgraça, Deus diz que o prudente se cala. Isso significa que quem é de Deus deve falar menos e orar mais. Não é o quanto você fala, mas é o que você fala. A Bíblia fala que é o tempo de calar, é o tempo de falar. A Bíblia ensina que muitas vezes nós perdemos por conta da nossa língua, por aquilo que falamos. E a experiência nos mostra que homens sábios, normalmente foram homens que falaram pouco, que ouviram muito, pensaram bastante e disseram na hora certa o que era certo, que normalmente foi fruto daquilo que Deus falou aos seus corações. Se você quer ouvir Deus, faça silêncio. Se você quer que Deus haja, então deixe Ele agir. Isso é prudência. Não saia igual um louco falando qualquer coisa, nem fazendo qualquer coisa. Porque até o diabo pode usar as suas atitudes. Até o diabo pode usar as suas falas. Quantos casamentos foram destruídos por conta daquilo que o homem ou que a mulher falou intempestivamente? Atitudes que foram tomadas nos momentos de grande tensão, de pressão. E que muitas vezes o coração do outro não será capaz de perdoar.
é coração de homem, é carne. Não é o coração de Deus. Muitas vezes nós perdemos, sofremos grandes perdas, irmãos, porque falamos na hora errada e agimos na hora errada, da maneira errada. Então Deus recomenda prudência. Deus recomenda buscar aumentar a sua comunhão com Ele. Amós 5, verso 4. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Se vocês olharem Jeremias 33, verso 3, o que Deus está falando? Clamem a mim e anunciar-te-ei e responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Em tempo de desgraça, irmãos, a única saída é Deus. É tempo de buscarmos ao Senhor, é tempo de falarmos menos, é tempo de orarmos mais. E Deus recomenda aqui a atitude de fazer o bem e não o mal. Amós 5,14, ele diz: busquem o bem e não o mal, para que tenham vida, e então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Ou seja, não havia coerência entre o discurso daquelas pessoas e a prática da vida de cada uma delas. Por isso Deus vem através do profeta dizer: busquem o bem e não o mal, para que vocês tenham vida. E então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês estão dizendo. Mas até então ele não está. E nem esteve. Vocês precisam mudar de atitude. Vocês precisam buscar coerência entre a prática e o discurso. E aí sim, o Deus de Israel estará com vocês. Ele lhes dará vida. E em último lugar, nós vemos que em momentos de caos, Deus mostra, irmãos, pelo menos duas experiências reais e possíveis. A primeira delas é a liberação da sua misericórdia. Amós 5, verso 15. Ele diz assim: odeiem o mal e amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Preste atenção num detalhe que está aí no texto. Porque todas as vezes que no Antigo Testamento a gente vê alguém se referindo ao povo de Israel, fala Jacó. É o Deus de Jacó. Mas aqui fala José. Prestaram atenção? O remanescente de José e não de Jacó. Por que essa diferença nesse momento, dentro desse contexto? Jacó não foi um exemplo de honestidade e de integridade. Jacó foi um exemplo da manifestação da misericórdia de Deus sobre a vida dele. O próprio nome Jacó significava usurpador. E a gente vê que as atitudes desse homem foram atitudes não consideradas aprovadas por Deus. Ele armou, ele planejou, maquinou situações para usurpar a primogenitura do seu irmão Esaú. Mas pela graça de Deus, pela mudança que Deus causou no coração de Jacó, inclusive o seu nome veio a ser Israel, e que veio a dar o nome do povo de Deus. Mas aqui, Deus usa Amós para falar que talvez Deus tenha misericórdia do remanescente de José. José, sim, foi exemplo de um governador íntegro, de um homem honesto, de um homem que repudiou o pecado, um homem que disse sim à justiça, um homem que soube perdoar os seus irmãos que fizeram mal para ele, um homem que olhou para a família, para a unidade da família, um homem que a teologia mostra como sendo uma tipologia, uma sombra de Jesus, o Filho de Deus. E aqui o texto fala de José. Era o que o povo precisava ter como exemplo naquele momento. Era o que o governo de Israel precisava naquele momento ter como um espelho. José e não Jacó. Às vezes nós, irmãos, estamos diante dessa dicotomia. Não queremos pagar o preço que José pagou, mas queremos as bênçãos que José recebeu.
Então, em vez de olharmos para José, nós olhamos para Jacó, que não mereceu o que recebeu, mas pela graça e misericórdia de Deus ele alcançou. Só que não será sempre assim. O que Deus nos ensina é que nós colhemos aquilo que nós plantamos. E qualquer atitude de graça e misericórdia será soberania do Senhor. Qualquer favor imerecido é graça, que significa favor imerecido. Nós precisamos olhar para a nossa vida e nos consertarmos com Deus. E a segunda e última experiência real e possível é a lamentação e a angústia. No verso 16 de Amós 5, ele diz: portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos e o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Não é isso que está acontecendo no Brasil? Olha como a Bíblia é contemporânea, irmãos. Lamentação nas praças, gritos de angústias nas ruas. Isso pode ser permissão de Deus para a correção dessa nação. Provérbios capítulo 3, verso 11, a Bíblia diz: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Nós não chegamos aonde chegamos simplesmente por uma coincidência ou por um desatino do destino. O caos espiritual sempre levará ao caos social. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a angústia e a lamentação são artifícios, são instrumentos pedagógicos, didáticos de Deus para a nossa correção. O que o povo de Deus precisa fazer é ouvir mais ao Senhor, falar menos, orar mais e agir sempre coerentemente com a sua palavra. Por isso, ele fecha esse texto dizendo, verso 23, afastem de mim o som das suas canções e a música das suas liras. Em vez disso, o que eu quero é que corra a retidão como um rio e a justiça como um ribeiro perene na vida de vocês. Amém?